Você precisa mudar alguma coisa na sua vida? Mudanças te incomodam? Se para uma dessas duas perguntas você respondeu sim, assista o Café Corporativo de hoje. Café Corporativo. Oferecimento. Grupo H-Serve. Sistemas de segurança e facilities. eCamp. Marcas e patentes. Registre sua marca com quem tem mais de 30 anos de experiência. Café Corporativo no canal 25, mais uma semana aqui de trabalho, mais uma semana de oportunidades e mais uma vez a gente vem trazer essa universidade em sua tela, hoje com um convidado que eu também tive a oportunidade de conhecer hoje pessoalmente, mas que eu já acompanho há algum tempo e que eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelo conteúdo dele, que é o Claudinei Fulman. Essa é a pronúncia correta? Correto. Muito obrigado, Aguinaldo. Obrigado por ter vindo. Café Corporativo se sente honrado com a sua presença. A satisfação é minha. E eu espero que o nosso público possa aproveitar o melhor possível. Estou à disposição. Fulman, nós vamos falar hoje sobre gestão de mudanças. E para isso eu quero te apresentar ao nosso público. O Claudinei Fulman ele é engenheiro, consultor, mentor e palestrante. Foi vice-presidente da General Electric no Brasil. Também trabalhou na Villares, no metrô de São Paulo, na Dedini. E ele, ao mesmo tempo, durante esse período, ele também foi professor da FEI, da Mauá, da FGV e da HSM. Isso te dá condições de falar conosco a respeito de toda essa sua experiência, que não deve ser pouca, né, Fulman? Felizmente, eu tive a bênção divina de ter 70 anos de experiência. Trabalho desde meus 9 anos de idade e tive um desenvolvimento que realmente foi levado por Deus. O que mais me encanta nesse tema, gestão de mudanças, é que a vida é constantemente uma mudança. E cada vez mais rápido. Faz sentido o que eu estou falando? Total, total. E nós estamos numa fase agora que é mais ou menos parecida com o fim de rolo de carretel. Vai cada vez com maior velocidade na medida que vai chegando ao fim. As mudanças sempre acontecem. E hoje a recomendação é mude antes que seja obrigado a mudar. E nós temos essas alterações hoje que são levadas principalmente pela tecnologia. Então nós temos que mudar antes que seja tarde demais. Eu acho interessante. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu tenho 47 agora, então faz 33 anos que eu cheguei no mercado de trabalho. Naquela época lá, nós trabalhávamos com máquina de escrever, nós trabalhávamos com aquelas maquininhas de cálculo, que era a Facit, né, que tinha uma manivelazinha do lado. E eu lembro quando chegaram os computadores, quando chegou a tecnologia, muita gente tinha resistência. Eu lembro de pessoas a quem nós adolescentes, víamos como grandes profissionais que simplesmente diziam assim, olha, eu não gosto desse bicho aí, eu não gosto de computador, eu não vou usar. E continuaram com a planilha, com o papel, com a calculadora. E essas pessoas, depois de um tempo, ficaram fora do mercado. Pergunta que eu gostaria de fazer para você, isso acontece até hoje? Sim, com velocidade ainda maior. A mudança da tecnologia é muito acelerada. Eu acho que eu tive a oportunidade de vivenciar as fases analógica, eletrônica, digital, virtual e talvez a próxima seja espiritual. A gente não sabe o que vai acontecer ainda. Mas essas velocidades são muito grandes. E quem realmente não embarca nesse processo já está superado. E por que as pessoas têm tanta resistência à mudança? Com o nosso cérebro trino, você tem uma parte que é do reptilian, que nós ou lutamos ou fugimos. Você tem a parte emocional, e nós todos temos muito receio do desconhecido, então a gente prefere ficar na zona de conforto. E tem a parte que é racional. Aí sim você então vai fazer um planejamento que sabe que a mudança é necessária, porque senão você vai ter gente correndo atrás. Eu, inclusive, me lembro que eu fiz um prefácio de um livro, A Meta, que eu dizia o seguinte, para ser superado não precisa parar, basta continuar com a mesma velocidade e forma de pensar. Porque alguém vai fazer melhor, mais rápido, de maneira mais simples, mais objetiva. Sim, e nesse momento nós estamos ainda com mais uma coisa que é interessante, que é o choque de gerações. As novas gerações, que estamos aí na geração Z, geração Alfa, você pode ver pelas crianças hoje, que 1 ano, 2 anos, eles estão mexendo no celular sem ler nenhum manual.
E acho interessante, né? Porque isso é uma coisa muito lúdica e muito normal para eles. Por exemplo, eu tive uma experiência, deve fazer 2 anos, que eu dei uma revista para minha sobrinha, de 2 anos na época, e ela começou a tentar passar de página, aumentar, né, a tela da revista. Era uma coisa muito mais natural para ela aumentar a tela do que passar a página. Lembrando disso, eu tinha uma sobrinha que estava com mais ou menos uns 8 meses já mexendo no celular, e ela percebeu que tanto o pai como eu, a gente colocava o dedo para destravar. Então ela chegou e pegou o meu dedo para colocar no computador, no celular, para poder então ela fazer os movimentos dela. Ou seja, ela teve essa percepção de perceber que era o seu dedo e não dela, né? Olha que interessante. Agora, essa questão da resistência à mudança, eu gostaria de trabalhar um pouquinho ainda mais essa visão. As pessoas, elas resistem muito porque elas se tornam boas naquilo, né? Quer dizer, o sujeito, ele cria uma habilidade tão grande para fazer uma coisa com uma determinada tecnologia, uma determinada técnica, e quando aquela técnica vai ficando superada, eu tenho a impressão de que o sujeito ainda ele se amarra muito naquilo, ele se apega naquilo que ele é bom. Isso tem um pouquinho de preguiça de aprender mais? Não sei se é preguiça, mas o fato é que o sucesso, ele interrompe realmente a evolução. Enquanto a pessoa está bem, ela diz, para que mudar? Eu estou bem nisso. Inclusive, quando a gente pega empresários que começaram uma empresa pequena, ele era sozinho, ele que fazia compra, ele que fazia produção, ele que fazia venda, fazia tudo isso, ele não conseguia pensar em termos nem de delegação. Quando chega um momento de delegar, ele inclusive confronta a sua forma de fazer com aquilo que alguém gostaria de fazer. E aí ele continua sendo resistente à mudança, porque o que ele fez foi sucesso. Então, eu digo, mas se o meu sucesso, por que agora eu vou mudar? Isso acontece em todos os campos, né? As pessoas falam, poxa, já vi gente falando, eu não gosto de carro automático, não gosto de ar-condicionado, não gosto de uma série de coisas. Pode não gostar, mas dependendo do ramo no mercado de trabalho, nós precisamos nos adaptar a isso, até porque é o nosso cliente que é diferente, né? Então, por mais que você se sinta bem fazendo uma empresa com as tecnologias antigas, o seu cliente não quer mais aquilo. Não, o cliente quer novidade, o cliente está sempre à frente. Tanto é para a gente ter um bom desempenho de uma empresa, eu preciso verificar o que o cliente quer e não aquilo que eu tenho. Então, é uma fase que a gente tem do marketing in e do product out, que fazem com que a gente esteja mais preocupado com a satisfação do cliente do que a nossa própria satisfação. E como que eu faço para não ficar desatualizado? Permanentemente leitura, atualização, revistas, congressos, seminários, participação de palestras como você faz, programas como esse, para que a gente esteja antenado. Eu percebo que durante um tempo as pessoas falavam muito sobre estudar até uma determinada idade. Hoje esse ponto de conclusão já não existe mais, né? Não. A nossa evolução é permanente. E quem realmente para, e eu tenho colegas inclusive que foram brilhantes, que eles chegaram a um certo momento e dizem assim, não, esse computador é coisa para o meu neto. Então ele bloqueou a sua evolução a partir desse instante. Né? E hoje nós temos que eu me sinto completamente atualizado, verificando todas essas coisas. Tanto é dando aula, foi sempre muito interessante estar com jovens, porque eles me fazem perguntas estimulantes. E eu sou obrigado a raciocinar como eles. Então isso me faz permanentemente estar atualizado. É o seu desafio. Meu desafio. Porque se a gente não se desafiar todos os dias, com certeza, né, a gente cai no comodismo, na zona de conforto, e aí retomar é muito mais difícil. Né? Sim, e quando você está na zona de conforto, qualquer mudança te é muito traumática. Tá? Então você se assusta com a mudança. E hoje nós estamos assustados com a mudança que vem. É só pensar naquilo que antes eu conhecia como ficção científica, hoje já é realidade. O futuro já é amanhã. Nós não temos muito mais tempo para dizer assim, bom, qualquer dia eu vou começar a me atualizar. Com certeza. É constante. Nós vamos fazer um intervalinho agora, nós vamos ver a nossa parceira iCamp, e na volta nós voltamos para falar sobre o livro do Fuhrman, e sobre um pouco mais de gestão de mudanças. Até daqui a pouco. A iCamp Marcas e Patentes
referência na proteção da propriedade intelectual industrial. É uma empresa com projeção internacional e com mais de 33 anos de serviços prestados de forma ininterrupta, séria e competente. Oferece todo o suporte para a proteção de criações, invenções, desenhos, marcas e tudo mais que pode e merece ser protegido, proporcionando assessoria com qualidade permanente aos seus clientes. Não corra riscos com seu maior patrimônio. Comece agora mesmo a se proteger da concorrência. De volta aqui ao Café Corporativo, segundo bloco, hoje com Claudinei Fuhrmann, e nós vamos falar a respeito de gestão de mudanças aqui no segundo bloco. Ele me mostra que o livro O Trabalho, mais resultado com menos esforço, ou com menos custo e esforço, que nós vamos mostrar aqui para o nosso telespectador. Claudinei Fuhrmann, queria te contar uma história. Quando era adolescente, eu trabalhava num jornal, eu era fotógrafo do jornal. Fotografava reportagens, né? Fazia fotoreportagem, e naquele tempo com filmes preto e branco, você não é dessa época, você não vai lembrar, mas eu fotografei com filme preto e branco, e uma vez eu errei, né? Meus colegas de jornal talvez estejam assistindo aqui vão lembrar. Eu errei no trabalho e eu perdi todo o filme. Imagina o que fazer, né? E nessa época fiquei muito chateado. Eu tinha uma amiga que era recepcionista do jornal, sentei lá um pouquinho com ela já mais veterana do que eu. E eu falei, puxa vida, eu vou para casa, eu não sei se esse trabalho é bom para mim, porque todas as vezes eu vou para casa eu vou preocupado com o meu trabalho, eu não descanso, eu não chego em casa despreocupado com o resultado do meu trabalho, né? Eu queria arrumar um emprego, entre aspas, naquela época a gente pensava muito assim, que eu não tivesse que me preocupar, que eu fizesse meu trabalho e pronto. E ela falou para mim assim, olha, isso que você quer não existe mais. Isso eu estou falando de 1989, tá? Mas existe um trabalho ainda que você termina o trabalho, fecha as portas e vai embora e não se preocupa com mais nada. Eu falei, qual é? Ela falou assim, assessorista de elevador. Só que tem um problema, ela me disse. Em pouco tempo essa profissão não vai existir mais. Então eu queria começar esse segundo bloco te perguntando, existem profissões que não existem mais? Sim. Eu me lembro uma das coisas que é mais comum. Você se lembra dos mecânicos de carburador de automóvel? Lembro, claro. Eles eram especialistas Especialistas. Nisso. E agora? Tinha o mecânico e o mecânico de carburador. E agora? Agora nem existe mais carburador, não é? Então, uma série de coisas como essa estão tendo uma mudança muito mais radical. Algumas coisas que a gente sabe de profissões que já estão desaparecendo ou vão desaparecer, e é coisa rápida, no máximo em 5 anos. Uma delas chama muito a atenção, por exemplo, advogado. Hoje já tem um sistema Watson da IBM que resolve 95% dos problemas de direito. Você já não consulta mais o humano, né? Você consulta o software. O software. Você tem coisas, inclusive, piloto de avião, comissário de bordo. Para que precisa um comissário de bordo para te fornecer um sanduichinho e um copo d'água? Como nos Estados Unidos, você já leva uma sacolinha com o seu lanche, você não precisa mais do pessoal de bordo. O piloto, todo automático. Nós estamos vendo, inclusive, na Europa, caminhões que são dirigidos automaticamente e não tem motorista. E até com mais segurança, não é verdade? Muito mais, porque hoje, com esse processo virtual, né, os robôs são muito sensíveis, porque são sensorizados de todas as formas e reagem de uma maneira muito mais rápida. Uma coisa que minha filha é uma anestesista, e eu brinco também, profissão de anestesista vai acabar. Assim, não pode ser, não vai acontecer, porque quem é que vai fazer uma peridural? Poxa, você já viu um robô fazendo uma cirurgia numa uva, cortando e tirando a pele da uva e depois suturando dentro de uma garrafa? 100% de precisão. Total, né? Não falta, não tem problema traumático, não tem dor de cabeça, não tem absolutamente nada. E essas profissões todas que podem ser automatizadas vão desaparecer. E como que o ser humano faz para não entrar em prantos? Porque essa é uma discussão. O robô vai substituir o ser humano? Assim como você, na sua época, tinha esse processo, eu me lembro que as primeiras vezes que a gente falava em computador, ele era chamado de cérebro humano. Né? E hoje, eles já estão com condições de ter, inclusive, sentimento.
estão sendo treinados de tal forma que um robô ele é capaz de fazer o que a gente faz com maior precisão, mais rapidamente, e está se atualizando completamente. Então nós vamos chegar num certo ponto que o robô nos substituirá mesmo, assim como outras profissões também foram substituídas. Agora, tem uma vantagem, vai aparecer outras profissões. Esse é um ponto que o nosso telespectador precisa entender, que na realidade ele não vai ficar sem atividade, sem trabalho. Ele precisa aprender um trabalho novo, faz sentido? Total. Inclusive, vamos pegar um pouco mais de exemplos, né? Quando se fez muita automatização em fábrica, você fala assim, poxa, agora vai desaparecer o pessoal. Não, mas aí começaram a aparecer as pessoas que iam fazer programação de computador. Então, é outra atividade que tem que fazer. Sim. Umas coisas para o futuro que se dê, você vê que nós estamos tendo hoje uma longevidade maior. Cuidador de idoso é uma nova profissão. É uma nova profissão. Tá? Pessoal preocupado com fim de vida. Que hoje as pessoas estão vivendo com 90 anos facilmente, 100 anos, 110 anos. Eu me lembro quando pequeno, meu avô com 60 anos já era velhinho. Então, sim, verdade. Cuidadores hoje são uma parte importante. Psicólogos. Aliás, isso eu estava pensando que as pessoas que têm dificuldade de fazer a mudança precisam de uma orientação psicológica. Porque a mudança é a realidade. Eu comento sempre que só existem duas verdades na vida: a morte e a mudança. A morte depende do Senhor. A mudança a gente ainda pode mexer um pouquinho no seu roteiro. E todos nós, inclusive as empresas, temos um ciclo natural. A gente nasce, cresce, amadurece, frutifica e morre. E a longevidade maior das empresas está exatamente nessa fase de crescimento. Quanto mais tempo ela fica em crescimento, mais longeva ela é. O que é esse crescimento? É mudança de produto, mudança de mercado, mudança de tecnologia, mudança de pessoas e mudanças constantes. Você deve ter visto o nosso programa da semana passada com o Mário Simões. Fantástico. Que ele falou a respeito de liderança. E ele conta toda aquela história, né, do crescimento dele como profissional, como líder através das pessoas. A liderança precisa preparar as pessoas para essa mudança? Sim, essa é uma das coisas que ele comentou muito bem. O principal papel de um líder é a formação de novos líderes, para que isso continue. Enquanto eu assistia, eu lembrei de uma coisa que eu também comentava, que o líder é mais ou menos como o óleo na superfície de água. Quanto mais água ele coloca embaixo, mais ele sobe. Ou seja, então ele precisa valorizar a sua equipe, seus liderados. Quanto mais ele fizer o bem para esses liderados, fazer o bem não no sentido de sustentar, mas no sentido de ensinar, de criar valor. Sim, é isso? Sim. Eu passei por várias fases, eu fui chefe, depois fui até aprender a ser líder. Né? Mas tem algumas coisas que são interessantes que você precisa do chefe. Por exemplo, se começar a pegar fogo ali no canto, será que eu vou dizer para você, Aguinaldo, por gentileza, você poderia fazer o favor de pegar o extintor ali para a gente apagar esse fogo? Não dá tempo. O que eu vou fazer? Pega o extintor! Aí você disse, isso foi uma liderança ou um comando? É um comando. Eu fico imaginando se alguém vai aí dizer, eu não pego, por que você não manda em mim? É possível, né? Então, existem, tanto é que teve um trabalho muito intenso durante um certo tempo da liderança situacional. Sim. Depende da situação que você tem. Tem vezes que eu tenho tempo e ponho dizer realmente, eu primeiro vou ensinar a pessoa a fazer. Porque é muito comum, durante a minha vida, eu sempre tive assim, chefe, como é que eu faço isso? Eu poderia dar a instrução, ou dizer assim, então vem cá, vamos começar. O primeiro passo, o que você faz? Faz assim, assado, cozido, frito. O Mário também comentou uma das coisas que eu aprendi na aeronáutica. Tá? Como é que um piloto é formado? Ele vai junto com o piloto, assistindo como é que ele faz. A segunda fase ele faz sendo assistido e a terceira fase é voo solo. Aí não pode mais errar, né? Não tem mais chance de errar. Sim. Aliás, tem chance de errar, né? E se errar é só uma vez. É verdade. Não, mas tem aquele que erra e conserta seu próprio erro também, né? Sim, sim. Não, estamos fazendo casos mais fantásticos. Eu sempre digo que eu aprendi muito com os meus erros, mas felizmente eu fiz mais acertos do que erro. O acerto vem quando a gente está flexível
a trazer esse aprendizado e entender que aquilo que nós fizemos de maneira magnífica no passado, talvez hoje não faça mais sentido, né? Não, não. Muitas coisas que a gente fez corretamente no passado, hoje não estão mais sendo válidas. E esse é o problema da recomendação para os antigos empreendedores. Que sempre é difícil. O sujeito ele chega a uma certa posição, ele vira o dono, né, ou já começou sozinho e depois chega com uma organização completa, ele tem dificuldade de fazer com que os outros tenham seus métodos próprios. Perfeito. Eu até sempre comento o seguinte, todos nós criticamos, né? Em vez de dar o peixe, é melhor ensinar a pescar. Eu vou mais além. Melhor é ensinar a pessoa a necessidade de comer peixe, porque aí ela vai pescar do jeito que ela quer. Eu acho que a liderança tem um papel desse interessante. Faça o seu método. Mostra como você faz. E a gente trabalha por exceção. Você não fica só no plano de supervisão, que é uma das coisas que a gente chamava do chefe, né? É Supervisor. Então ele está vendo o quê? Onde pode dar errado. O resto ele está livre, ele não tem que meter a mão. Muito bom. Nós vamos voltar para o Mais Cafeína com o Fuhrman e vamos fazer esse terceiro bloco para a gente falar sobre aquele líder que está realmente resistente à mudança e vamos entender por quê. Vamos ver a HServe na volta com o Fuhrman aqui. O Grupo HServe é a inovação na prestação de serviços de segurança patrimonial, controle de acesso, limpeza e vigilância eletrônica. A eficiência é nossa marca em tudo o que fazemos. Nossos produtos e serviços de alta qualidade, além dos muitos clientes e empresas satisfeitos durante todos esses anos de história, trouxeram este reconhecimento. Grupo HServe, deixe a conservação do seu patrimônio para os melhores. Aqui no Mais Cafeína com Claudinei Fuhrman, e eu tenho uma situação interessante, Fuhrman, que eu percebo que alguns líderes, principalmente quando ele foi muito bom, quando ele foi muito craque, quando ele fez num determinado momento da vida dele resultados incríveis, esse cara tem dificuldade de aceitar que as coisas mudaram, que aquela ferramenta que ele domina não faz mais sentido. Isso que eu estou falando acontece? Totalmente. As pessoas, como eu comentei antes, o sucesso impede mudança. Está tudo bem assim, por que eu vou mudar? Tá? E nesse sistema, nós temos realmente dificuldade de mudar porque eu tenho uma autoconfiança muito elevada. E eu acho que ninguém vai fazer como eu. Não tem pessoas assim, que inclusive a sua família mesmo tem alguém que tem... A empregada não consegue limpar o vidro como eu. Tá, então vai lá e prova para a empregada como é que limpa o vidro. E a empregada então aprende a fazer uma delegação, que é uma retrodelegação. Exato. A senhora que faz a limpeza do vidro. E o que gera de conflito isso, né? Então, é muito comum essa resistência das pessoas que não se atualizam, que não buscam novidades, que ele fica naquela sua rotina, é o trilho do seu funcionamento. Ele não tem uma estrada um pouco mais larga, não tem muita flexibilidade. A gente tem que ser flexível. Sim, eu costumo dizer nas palestras, em especial quando eu falo sobre empreendedorismo, quando nós tocamos nesse assunto de indústria 4.0, tecnologia e inovação, eu costumo dizer que a idade da pedra acabou, mas ela não acabou por falta de pedra. A idade da pedra acabou porque chegou o metal. Quer dizer, todas as vezes que chega uma tecnologia nova que faz com mais simplicidade, de forma mais fácil, mais simples, mais barata, aquilo que você fazia da maneira anterior, a maneira anterior deixa de existir. Mas muitas pessoas elas resistem porque a mudança também tira a autoridade daquele que já sabe fazer, não é verdade? Quer dizer, eu era tão bom na planilha, agora vem aí o meu neto, né, meu sobrinho, e faz isso com uma simplicidade tão grande que aquilo que eu levava 1 hora para fazer e era bom, ele leva 30 segundos. Isso também é uma... Constante. Constante. Isso é as pessoas... E por isso há um conflito interno, né, na nossa emoção. Assim, poxa, mas como é que eu não faço mais? E por isso eu tenho a tendência, inclusive, a pegar aquilo que eu fazia.
porque não admito que as coisas estejam mudando completamente. Eu agora tenho que admitir, realmente, se eu não me superar, se eu não tiver uma superação constante, eu estou preterido. Isso aconteceu no planeta desde a época da era glacial. Ou as pessoas, os animais, etc., se adaptaram, ou sucumbiram, acabaram. Então, mude antes que seja obrigado a mudar. Isso aí. Como diz uma colega minha, vamos cavar o poço enquanto a gente ainda não está com sede, porque a hora que bater a sede, se tiver que cavar o poço, vai demorar demais e a gente pode morrer. Assista o Café Corporativo todas as semanas, YouTube, Facebook, Instagram, no Instagram, Café Corporativo BR, e aprenda com essa universidade em sua tela. Fuman, muito obrigado por ter vindo, foi um prazer te receber aqui. Toda a nossa equipe está honrada de tê-lo aqui. Muito obrigado. Um abraço a todos, que Deus os abençoe. Até a próxima semana. Café Corporativo. Oferecimento Grupo H-Serve. Sistemas de segurança e facilities. E-Camp, marcas e patentes. Registre sua marca com quem tem mais de 30 anos de experiência.